Fisiologia da Alma, capítulo 76, pergunta ao espírito Ramatiz: como se explica que certos homens pacíficos e bem intencionados, quando sob a ação do álcool, se transmutem em seres hostis, irascíveis e violentos? O álcool não deveria apenas excitar o campo emotivo do indivíduo sem modificar-lhe o padrão psíquico já consolidado até aquele momento? Responde Ramatiz: muitas vezes, inúmeras criaturas que se embebedam e, além disso, são pacíficas, virtuosas ou tímidas, se desmentem completamente quando lhes ferem o amor próprio ou se lhes causam prejuízo moral. Isso bem demonstra que tanto as qualidades como os defeitos do espírito não se evidenciam à flor da pele, mas se revelam de acordo com as circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, que lhe possam ocorrer no intercâmbio das relações humanas. Só espíritos da estirpe de Francisco de Assis, Jesus de Nazaré ou Teresinha de Jesus, que na verdade Jesus está acima de todos esses, né? Teresinha de Jesus se transformou porque viu Jesus e recebeu dele uma ação que modificou seu caráter na época. Realmente, podemos mostrar à flor da pele a realidade sincera e natural de suas almas. Em geral, o indivíduo ainda é um grande dissimulador de sua realidade psíquica, e raríssimo é o homem que se conhece a si mesmo. Quando o espírito mergulha na carne, o seu psiquismo exacerba os impulsos ancestrais de sua formação animal inferior do passado. Eu já fiz algumas referências, até tem alguns capítulos aí que eu já fiz postagens sobre isso, que explica que nós, quando nascemos, né, lá na origem, somos simples ignorantes. Bem antes disso, nosso espírito habita o reino mineral, depois passa por um reino intermediário para chegar ao reino animal, aliás, vegetal primeiro, antes do animal, vegetal. Depois que percorremos o reino vegetal, passamos por um período, um intercâmbio uma interferência, né? Entre um reino e outro, aí chegamos ao reino animal. No reino animal, a gente percorre a escala, depois, quando chega ao fim dela, nós passamos por outro reino intermediário, depois é que começamos no reino hominal, mas como aqueles seres mais atrasados ainda, com corpo de homem, né? No caso, esse mundo aqui foi de homem, de outro mundo pode ser o corpo que foi característico do planeta lá, porque eu sempre faço uma referência aqui: o bonito para barata é o barato. Então, não adianta você dizer para a barata ou para o barato: olha, tem um homem aqui, ou uma mulher aqui, é bonita. Não está dizendo nada para ele, porque está em um mundo completamente diferente. E nos mundos também são assim. Mas vamos lá. Enquanto o corpo físico se torna o revelador da estrutura oculta das paixões e dos vícios que se acumulam na bagagem psíquica conservada desde milênios passados, em consequência, o sistema glandular e regulador do metabolismo físico sofre o contínuo açoite das almas demasiadamente impulsivas, irascíveis e presas
a altas tensões psíquicas, dando lugar ao aparecimento dos tipos hipertireoídicos ou aos neuróticos, bastante prejudicados pelo descontrole do vago simpático. O organismo físico é semelhante à tela de cinematografia, pois revela com riqueza de detalhes a vida oculta do psiquismo enfermo ou sadio, malgrado todo o cuidado que a alma exerce para evitar o ridículo e a censura alheia. Né? Daí, então, a transformação que se sucede no bêbado, cuja a mente mórbida decai para a frequência do irracional, em cuja faixa vibratória se dominam as paixões e os impulsos desordenados da cólera, da obscenidade, do cinismo, da teimosia ou da degradação fisiológica. E daí também o fato, muito comum, de homens que durante a abstinência de álcool são pacíficos e atenciosos, embriagam-se e espancam as esposas, os filhos, desfazendo amizades longas, pois o alcoolismo abre as comportas do seu psiquismo perigoso e contido com muito esforço durante o tempo da consciência controlada. Então fica à mostra a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio, a luxúria, a crueldade e o cinismo, que mal se escondiam sobre os preceitos religiosos, impedimentos morais da sociedade ou temores de advertências. A imprensa diária do vosso mundo pode vos comprovar a perigosa incidência de tais acontecimentos e emersões do psiquismo oprimido, quando se rompem as comportas das convenções humanas, sob a ação nefasta do álcool, fazendo aflorar a percepção exterior, o conteúdo psíquico que ainda se oculta na intimidade do homem animalizado. Sob a embriaguez também pode-se acentuar a memória psíquica do passado, pois o organismo carnal fica submetido a um verdadeiro transe etílico, facilitando a imersão de lembrança ou da lembrança de acontecimentos trágicos que a luz da consciência perturbava. Comumente, os elos consanguíneos que constituem a família, na figura de pais, filhos, irmãos ou irmãs, não passam de ajuntamento de velhos adversários, que assim foram reunidos para o ajuste kármico. Eu sempre digo para as pessoas, né? Família é um instrumento de Deus, é um instrumento. Deus criou a família, né? Quer dizer, fez o filho nascer de um casamento de um homem ou mulher e formar uma família, coisa e tal. Para quê? Para que os espíritos adversários voltem a se amar, ou melhor, comecem a se amar, ou passem a desenvolver o amor. Porque, na verdade, na maioria dos casos, exceto alguns que vêm como amigos dentro da família, mas uma boa parte são inimigos do passado. São devedores, são cobradores dos pais. Os pais devem alguma coisa a ele. Ou os filhos devem alguma coisa aos pais. Então, são os algozes, continuando aqui, são os algozes e as vítimas que ainda se podem odiar em espírito, mas que não se reconhecem por estarem disfarçados sob os novos corpos físicos. No entanto, durante o desregramento alcoólico entre membros da mesma parentela, seus espíritos podem ser avivados em sua memória psíquica, porque o corpo astral flutua
parcialmente no corpo embriagado, aumentando a sua percepção no meio astral. Gente, estou falando isso aqui, tá? Se tiver alguma demanda em família, entre parentes, não é para se odiar, Deus nos uniu para nos amar. Claro que até o amor tem limite. Tem hora que eu prefiro ignorar. Nunca revidar ou partir para a violência. Bom, assim, embora os membros da família não se reconheçam entre si como os antigos adversários, eles se sentem sob a influência do mesmo ódio e culpa recíproca do passado. Você vê, às vezes o pai está com um bebezinho ali, um grande inimigo do passado, ou ele matou o pai, ou o pai matou ele, e agora tem que se amar. Então Deus criou a família para isso. Em tais ocasiões, é possível que se registrem crimes e tragédias terríveis em certas famílias, quando se matam irmãos, pais, filhos e esposos, ou até amigos íntimos, completamente descontrolados sob a ação perigosa do álcool. Trata-se de imersão psíquica, cuja origem Freud, o psiquiatra, né? Psicólogo, psiquiatra, atribuiria ao id, ou seja, ao inconsciente, em luta constante para atingir o ego consciente. Mas, em verdade, é a memória espiritual pregressa e acumulada nos milênios findos que repontam entre as almas adversas, enquanto os seus corpos alcoolizados se tornam perigosamente influenciáveis à sugestão maligna dos malfeitores das sombras, que diabolicamente as levam à odiosa desforra pessoal. Não é raro acontecer que, após se dissipar a embriaguez que obscurece a razão e conduz o indivíduo a praticar nefando crimes na sua própria família, quer impelido pela evocação adversa do passado, quer por instigação perversa do além, dos espíritos que estão no mundo espiritual, mas são obsessores e querem criar uma intriga ali por algum motivo. Opa, perdão, desculpe, não vou parar aqui não. O infeliz criminoso chegue a suicidar-se entre o remorso do seu ato por desconhecer o motivo verdadeiro que o levou a tal loucura. Tudo isso deveria ser motivo para os terrícolas refletirem sobre o perigo do alcoolismo, que infelizmente se torna um terrível flagelo, particularmente responsável pelo atraso da humanidade. Os hospícios, as penitenciárias e os asilos de todos os tipos os podem demonstrar por meio da folha corrida dos seus internados que 2/3 deles, 2/3, eram viciados ao álcool, devido ao aumento constante do vício do álcool, que diziam desonra e mata. O vosso orbe parece um mundo de loucos que se destrambelham a cada instante. Para isso, constatar. Lembrai-vos do grande número de acidentes automobilísticos causados pelo abuso do álcool, resultando daí aumento cada vez mais a quantidade de desastres, acidentes, mortes e desgraças irremediáveis. Bom, espero que as pessoas que chegaram até aqui tenham maturidade para saber analisar tudo isso aqui, que não é meu, estou lendo, estou transmitindo um livro por capítulos, e o nome desse livro é Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz, transmitido ao médium Hercílio Moraes, que escreveu. Ele era um médium intuitivo. Tá? Então, algumas correções eu já fiz por causa de outros espíritos mais adiantados, que eu li, que eu acompanhei e que tive em vida. Nem sempre, tudo exatamente, perfeitamente tudo que o médium escreve
é do Espírito, porque ele às vezes está transmitindo uma palavra de um pensamento intuitivo que ele teve. Então tem algumas correções que eu já fiz, tenho feito no decorrer desse estudo, e vamos em frente. Esse capítulo ficou longo, mas é porque a resposta era longa.